melhor basquetebol do mundo, bem-vindos a mais um Triplo Duplo, o vosso videocast em português sobre a NBA. Eu sou o Márcio Martins, estou de volta esta semana depois de uns pequenos percalços, tive aí uma gastroenterite, na semana passada ainda não estava a 100%, portanto tive que passar o programa da semana passada, esta semana estou de volta. Como habitualmente estou aqui com os meus colegas do costume, o Cláudio Landim do NBA Fãs Portugal. Boas pessoal, está tudo bem? Na semana passada eu falei do meu bigode que estava já a deixar o Márcio preocupado, mas parece que ele voltou em força, por isso não. A concorrência está a chegar. Acho que não tenho com que me preocupar. Também do NBA Fãs Portugal, o João Costa. Olá pessoal, ainda bem que falaste. Com uma barba generosa. Ainda bem que o Landim falou no bigode dele, porque eu estava com medo de dizer que eu tinha qualquer coisa suja ali, mas não, mas afinal é o bigode. Obrigado pela consideração. E de cara limpa, o Flávio Silva, do Fórum NBA Portugal. Boas pessoal. Pá, o Márcio, tentei aí segurar as pontas, disse a parte dos bons gestos e tudo, é pá, acho que teve a altura. Nota 9 em 10, 9 em 10. 9 em 10. Eu, antes de mais, para não me esquecer, vou já dizer o e-mail. A semana passada tivemos o nosso primeiro convidado escolhido entre os seguidores do programa, foi o Luís Lucas, que participou. Vocês podem continuar a enviar-nos os vossos e-mails e as vossas sugestões para temas que gostavam de ver aqui discutidos, mas também para temas que vocês gostavam, sobre os quais vocês gostavam de falar, e quem quiser participar em programas futuros, continuem-nos a enviar os vossos e-mails para tripleduploportugal@gmail.com. Nós cá estaremos e de vez em quando, como combinámos, vamos escolher alguém para entrar aqui no programa connosco. Esta semana, o que é que vamos falar? Vamos falar da retirada do grande, do único Steve Nash, e depois vamos dedicar o resto do programa a candidatos ao título. Vamos falar de uns que estão em queda, os Mavs, os Blazers e os Hawks, e outros que estão em alta, estão a subir, os Rockets e os Cavs. E para terminar, como habitualmente, o UAU da semana. Começando pelo primeiro tema, um tema incontornável desta semana, a retirada do jogador único Steve Nash. Eu posso começar já por esta. O Steve Nash é um dos meus jogadores favoritos de sempre, é um dos meus bases e jogadores favoritos. E em relação ao Steve Nash, o que eu gostava de destacar era, já antecipando, não sei, se calhar algumas as duas críticas que normalmente lhe apontam e que provavelmente irão apontar sempre quando falarmos do Steve Nash e quando fizermos um balanço da sua carreira e quando o recordarmos, que é a defesa e a falta de um título. Steve Nash vai ficar sempre nunca conseguiu conquistar um título e vai ter sempre aquela mancha no currículo de no lado defensivo do campo ele não era o melhor jogador nesse lado. Eu acho que essas duas críticas provavelmente irão estar sempre associadas a ele, não lhe retiram o lugar na história. O Steve Nash acho que há de ter um lugar para sempre na história da NBA, há de ser recordado daqui a 20, 30, 40 anos, e os feitos que ele conseguiu acho que não são em nada diminuídos por essas duas críticas que muitas vezes lhe apontam e que sempre lhe apontaram ao longo da carreira. Eu vou só dizer aqui muito rapidamente alguns dos feitos que ele alcançou. Ele foi 2 vezes o MVP da temporada, em 2005 e 2006, e foi o único jogador com menos de 1,98 m que conseguiu ganhar o prémio por mais de uma vez. Foi 8 vezes All-Star, 7 vezes All-NBA. É o terceiro jogador com mais assistências de sempre. Teve 7 temporadas com mais de 10 assistências por jogo, que é a terceira melhor marca de sempre, atrás do John Stockton e do Magic Johnson. Tem a melhor percentagem de lance livre de sempre, 90,4% na carreira. Ele não teve mais de 90% numa temporada, teve mais de 90% em 18 anos de NBA. E tem, das 10 vezes que até agora alguém conseguiu lançar 40% de 3 pontos, 50% de 2 e 90% de lance livre, é um feito que foi conseguido 10 vezes, e o Steve Nash tem 4 temporadas dessas 10, 4 são
do Steve Nash. Tem 4 e só não tem 6 ou 7 por. E ficou a 2 lançamentos numa e noutra ficou a 7 triplos. É os 39 ponto PPP e ficou ali à beira. Exato. Portanto, ele é o líder destacado, ele tem mais do que muitos do que os outros jogadores quase combinados e poderia ter ainda mais. Só por último, o último ponto que eu gostava de destacar, que é outra coisa que assegura o lugar do Nash na história, é o Nash foi o precursor e um dos pioneiros do pick and roll alto, que hoje em dia é generalizado na NBA e é um movimento que faz parte de praticamente do ataque de todas as equipas na NBA têm ou esse movimento incorporado nos seus ataques ou mesmo como a base do ataque, equipas como os Thunder, por exemplo, esse movimento é a base do seu ataque, e o Steve Nash e os Suns, aqueles Suns de 2005 e 2006 do Mike D'Antoni, justiça também seja feita ao Mike D'Antoni, que também tem um papel nesses Suns e nessa revolução no jogo. Portanto, o Steve Nash foi um dos jogadores que revolucionou a forma como se joga na NBA e que mudou essa forma, e é um dos responsáveis pela forma como se joga atualmente na NBA e pelo jogo desta nova geração de bases que nós vemos agora. Todos eles aprenderam com o Steve Nash e todos eles fazem o pick and roll alto, uma das suas armas ofensivas, e devem-no ao Steve Nash. Portanto, para mim há de ser um jogador que estará sempre no Olimpo da NBA. Não sei se algum de vocês discorda ou se esta questão é unânime. Eu discordo com uma parte. Eu acho que dizer que não. A defesa, completamente. Concordo contigo e até ia dizer mais. Digo que até acho que a defesa dele é um bocadinho desvalorizada, porque acho que o Steve Nash nunca foi daqueles jogadores que foi um autêntico passador, como mencionavam muitas vezes. Acho que o Steve Nash tinha algumas limitações físicas. Como nós sabemos, não havendo mesmo com doenças ou com problemas físicos, mas mesmo limitações físicas. Sim. Como o Nowitzki diz, ele era branco, pequenino, lento. E não sendo um super atleta, jogar numa liga com os melhores atletas do mundo, ele ia ter sempre dificuldades, e honestamente acho que tanto ele como o Sotomayor em Phoenix mascararam muito bem, embora sejam defesas abaixo da média, mascaravam muito bem a sua falta de defesa. Quanto ao outro tópico do não ganhar títulos, na minha opinião, eu queria ser... é o QB e acho que queria ser politicamente correto também e dizer que acho que não vai manchar. E para quem viu o Steve Nash e para quem sabe o impacto que ele teve na Liga, como disseste muito bem, ele e D'Antoni revolucionaram a Liga juntos, ele vai estar ali agrupado nos Reggie Millers e nos Patrick Ewings e nos Malones, e isso vai... nós podemos querer dizer que não vai manchar o seu legado, mas daqui a 7 anos quando tiverem os fãs do Curry já tiverem 10 anos de liga e nós já tivemos 20 e se calhar o João e o Márcio já tiverem 30, já estamos a olhar para o Steve Nash e dizer: o Steve Nash era um grande jogador, mas é pena não ter conseguido fazer a XPTO e não é um dos melhores de sempre dentro daquele grupo restrito de jogadores, exatamente por esse facto de não ter ganho títulos ou não ter ganho tantas vezes como devia. Quanto ao seu legado, também é dos meus jogadores favoritos. Não tenho nada a acrescentar sobre isso. Foi 3 vezes às finais no Oeste. Nós esquecemos muitas vezes que as 3 vezes que ele foi, ele apanhou os campeões ou até apanhou os Mavs. Os Mavs de 2006, se não me engano, que perderam com os Miami Heat. Ou seja, aqueles problemas com os Spurs. E se nós imaginem que se houvesse a era do Twitter, quando houve aquela série entre os Spurs e o Stoudemire e a G. Jackson e essas coisas todas para o último jogo, imaginem se houvesse Twitter e a polémica que ia haver hoje em dia. É uma questão de olhar para ver o que ele fez. Um jogador que revolucionou a liga, como disseste, com o pick and roll alto e os fundamentos do jogo. É base de qualquer... 99% das equipas jogam ou têm alguns... Popovich já disse, Steve Kerr já disse, os Miami Heat jogavam da maneira como eles jogavam também, tinham muitos componentes no ano passado, Golden State, ou seja, o legado é inconfundível. E para terminar, acho que as únicas pessoas que têm certificado chegadas com o Steve Nash, na minha opinião, são mesmo os fãs dos Lakers, não porque ele não deu tudo o que conseguia dar, mas sim porque tinham altas expectativas. Estávamos à espera de um Steve Nash saudável e de um Steve Nash que pudesse nos levar a mais uma
pelo menos uma run, e infelizmente ele, devido às lesões e devido a outros problemas com a saída do Dwight Howard, ele foi a primeira pedra a rolar com a perna partida. Ele foi o princípio do fim, digamos. E esta última época, embora tenha sido o documentário dele a treinar todos os dias, etc., mancha um bocadinho, na minha opinião. E acho que são mesmo as únicas pessoas que podem estar chateadas, embora não tenham direito também a ter as faltas de classe e a dizer tchau, Steve Nash, vai lá para a tua reforma. Mas eu acho que os fãs dos Lakers e quem lhe paga o ordenado podem ficar um bocadinho chateados por saberem que estou a pagar ao jogador e o jogador nem sequer aparece nos jogos, ou raramente aparece nos jogos. Nós sabemos que também não vai muitas vezes aos treinos e treina individualmente. É um bocadinho complicado engolir isso, mas assim, águas passadas, ele não vai ser relembrado por isso, como qualquer jogador no final da sua carreira. Sim, e aparentemente ele já falou sobre isso. Ele não se retirou mais cedo porque os Lakers pediram para ele se retirar, porque queriam usar o contrato dele também para tentar trocar, porque era um contrato a expirar, e eles iam também tentar usar isso como moeda de troca, e pediram para ele não se retirar. Portanto, ele provavelmente já se tinha retirado, ele já sabia há mais tempo que não iria voltar a jogar na NBA. Flávio, Steve Nash para o Hall of Fame? Sim, para mim sim, acho que vocês já disseram praticamente tudo de bom e de mau. Aqui eu acho que a mesma única questão que irá ser ultrapassado neste caso em termos dos melhores sempre é o clássico dos títulos que em comparação com outros pode vir a ser ultrapassado, mas acho que em termos técnicos e de jogo que fez, acho que é um jogador magnífico e que será sempre recordado pelos bons motivos e pelo trabalho que fez e pelo desempenho fenomenal que fez pela equipa dos Phoenix Suns, essencialmente. E acho que de facto é um jogador dos melhores naquela posição, na minha opinião. E acho que de facto é mais um grande jogador que nós vimos passar pela Liga e que será sempre relembrado pelas melhores questões. Esta questão dos Lakers e desta passagem, de facto, o Cláudio disse bem, não era o que o público esperava, e sabemos que o público de LA é um público um bocadinho exigente para com os seus. E de facto um público mal habituado, claro. Exato. E de facto tiveram ali uma maçã envenenada que foi o estado físico do Steve Nash, que de facto veio prejudicar, e depois por aí os problemas de Dwight Howard, do Kobe, aquela situação toda, acaba por ser também ele chegando numa peça nova e ter logo esta infelicidade. Claramente que é o alvo a bater pelos fãs, e em LA eles têm muito essa de arranjar alguém, o Gasol que o diga, e eles têm sempre que malhar em alguém, digamos assim. Agora, em termos de brincadeira, acho que a culpa dos títulos é dele. Eu não tenho culpa que ele tenha escolhido aquelas cores. A questão do Steve Nash não tem muito a ver com o facto de ele não poder ter, e deixem-me lá fazer o advogado de defesa, Márcio, desculpa lá. Não é muito por ele não ter. Eu, na minha opinião, eu não tenho problema nenhum ele ter partido a perna e não ter conseguido competir. O meu problema é mais o meu problema é mais com o facto dele nestes últimos 2 anos nós temos praticamente a certeza que o Steve Nash estava mesmo para se retirar e ia-se embora, e ele não comparecer nos jogos e treinar à parte. Toda a gente sabe, e o Steve Nash é inteligentemente suficiente para saber que os fãs vão lhe julgar por ele não estar em campo, não estar com a equipa, aparecer nos treinos e depois só aparecer na semana a seguir, e entretanto vejo no Instagram Steve Nash foi jogar golfe, Steve Nash todo contente com a família, Steve Nash a jogar futebol, estás a perceber? Na minha opinião, é a única coisa que me fica na garganta em relação ao que ele fez. Não porque ele não tentou, porque ele não treinou. Se calhar treinou 2 vezes por dia e fazia aquilo que tinha que fazer para tentar se reabilitar, mas ele pelo menos estava num papel, e é fácil tu dizes, pá, não consegues jogar, então olha, vais passar aqui 80 jogos, 50 jogos no banco com o Jordan Clarkson e com os outros putos novos, pá, ensina-os, dá-lhe guias, não precisas de jogar, mas pronto, estás aí de fato, desconto tempo, almada nas costas, faz isto. Eu acho que se isso acontecesse, acho que os fãs dos Lakers não tinham qualquer tipo de ressentimento com o facto do que o Steve Nash fez, como também não vão ter, por exemplo, com o Kobe, que anda aí a passear de um lado para o outro, vai aparecendo de vez em quando do banco e vai-se embora. Sim, eu acho que aí tens razão. Ele de facto não tomou a melhor decisão. Se nós vermos bem, ele acabou por já se retirar há algum tempo atrás, mas é mais por aí. No papel foi agora, porque é mais. Sim, mas eu acho que é assim, como eu disse há pouco, o Steve Nash não se retirou antes porque os Lakers pediram para não retirar. Ele já se tinha retirado antes. Em relação ao compromisso dele com a equipe, eu acho que
ninguém pode. Ele dedicou um ano da sua vida a tentar reabilitar-se para regressar ao jogo. Portanto, se ele fez isso, se calhar é um trabalho que não é visível, se calhar as pessoas não viam ele a fazer esse trabalho e naquelas coisas mais visíveis achavam que ele não estava com a equipa. Mas acho que é quem achar isso, e eu sei que há muita gente que diz que faz essas críticas, eu acho que é uma crítica injusta, porque eu acho que ele fez tudo o máximo que ele podia fazer pelos Lakers era tentar pôr-se saudável. Tu quando vês a linha final, Marco, há duas opções. Tu vês a linha final, ou reabilitas-te para tentar jogar, ou vês, eu vou-me reformar. Mas ele passou um ano ou mais a tentar reabilitar-se para voltar a jogar. Márcio, a questão não é do ano passado. Este ano aqui, qual é que é o... como tu dizes, ele ia se reformar, ele sabia que se ia reformar e só não se reformou há mais tempo, porque sabia que os Lakers queriam trocar. A partir do momento que os Lakers não podem trocar e estão-lhe a pagar 10 milhões por ano, eu acho que, na minha opinião, não custa nada estar no banco e dizer aos putos, olha, faz isto, faz aquilo. É uma coisa normal, é uma coisa simples, não tem a ver com reabilitações, não tem a ver com ele não dar o máximo, tem a ver apenas com os fãs, pelo menos, olharem para ele e dizerem, este gajo não está a receber 10 milhões para ir treinar de manhã e treinar à tarde e depois vimos o gajo no Instagram a tirar fotos a jogar golfe. Cai mal. É só mesmo essa questão do cair mal. Eu acho que cai mal, assim, cai mal junto de pessoas que não o que se passa. Porque, assim, olha que não é o Steve Nash, olha que é o Stoudemire nos últimos 3 anos. Imagina que é o Stoudemire. Assim, primeiro há uma coisa que é, fora aquilo é o trabalho deles. Ele faz o seu trabalho. Tu dizes, ele devia estar com a equipa, devia estar nos treinos, devia estar não sei o quê. Ok. Fora do trabalho, ele pode fazer o que quiser, se quer ir jogar golfe, se quer ir. Ele pode fazer o que ele. Mas ele não fez a primeira, fez só a segunda. Essa é a questão. É porque ele não foi aos treinos nem foi aos jogos. Tu fazes uma reabilitação do teu corpo e o Steve Nash já está bom. Ele não está bom é para jogar, não está bom para praticar basquetebol alto nível. Mas esse é que é o problema. Exatamente, ele não tem nenhuma lesão, ele consegue fazer a sua vida normal. Ele não aguenta o esforço de um jogo e essa da NBA. E essa questão do tal facto do mentor e eu não posso jogar, mas pelo menos eu vou estar... Deixem-me meter a colher para também tentarmos ver assim um bocadinho de fim. Eu compreendo o que o Landin está a dizer e é perfeitamente possível que os fãs dos Lakers se possam sentir assim. Mas nós também não sabemos o que é que nesta fase de eu vou-me reformar, não te reformes, que a gente quer se calhar usar o teu contrato, não sabemos o que é que foi acordado ali, não sabemos se o Mitch quer que ele vá para o banco, não sabemos se essa função foi exigida ou foi sequer sugerida ao Steven Nash. Mas sim, eu compreendo perfeitamente o que o Landin está a dizer e nessa perspectiva dos fãs dizer, poxa, mas ele está ali, porque é que ele não está ali com os mais jovens, porque é que ele não está ali nos treinos e tal. Essa perspectiva pode ser vista assim, mas lá está. Isso é reclamar sem saber se como é que as coisas foram na totalidade. Não é por muito por aí. Em relação ao falando em relação ao Nash, eu tenho pouco a acrescentar em relação ao que vocês já falaram. Eu queria simplesmente dizer que eu não iria sequer falar em termos de peixe da defesa do Steve Nash, que isso faz parte do seu jogo, sim. Era um jogador limitado fisicamente, não tinha as armas para poder ser um jogador que se destacasse nesse lado. Mas eu acho que ele tem duas peixes na sua carreira e acho que são ambas muito injustas. A primeira é aquilo que vocês já falaram dos anéis. É um jogador com uma carreira e com uma contribuição ao jogo que merecia perfeitamente festejar um anel de campeão. E a segunda ele não merecia terminar desta maneira. Ele merecia terminar dentro de campo, a jogar, a assistir, a passar, como sempre fez e como nos habituou. Ele também é um dos meus jogadores preferidos. Acho que é um base antiga, e é um base antiga que, apesar de todas as limitações físicas, dominou no jogo de hoje em dia. Entre aspas, no jogo com as regras de hoje em dia do mundo. E isso é bastante relevante e isso é bastante notável. Toda a gente lembra-se do Steve Nash, e eu sempre vou-me lembrar, há jogadores que já faziam isso antigamente, há muitos jogadores que fazem isso hoje em dia, mas aquela voltinha que a bola a fazer a penetração, dar a volta, voltar para trás, tentar encontrar o homem liberto, vai estar sempre associada ao Steve Nash para mim. O high pick and roll, como vocês já falaram, é um contributo em que ele foi
se calhar o primeiro demonstrador disso de forma regular, de forma insistente. Mas o que eu destacava mesmo é o Steve Nash para mim foi em tudo um underrated shooter. Ele foi um excelente lançador e o Flávio já falou, o Márcio já falou das épocas de 50, 40, 90. Acrescentar que ele fez 4 vezes, só o Larry Bird fez 2, tudo o resto foi só uma vez, e ele fez o dobro. E depois, há uma coisa que as pessoas não falam, mas o Steve Nash é o nono de sempre em percentagem de 3 pontos na carreira, com 42,8%, quase 43% da linha de 3 pontos. Ele é um jogador que a gente vai, daqui a 20 anos, os miúdos vão olhar para ele e dizer, este gajo passava bem a bola e tal, não sei o que. Só que a parte do lançar vai ser um bocado esquecida, porque o Nash procurava sempre primeiro passar a bola do que lançar. E se o Nash, se calhar, teria sido um jogador mais importante, mais inflacionado em termos de imagem, se fosse como os bases de hoje em dia, que tentam fazer os pick and rolls e tentam encontrar o seu lance. Ele próprio disse que estava arrependido. Ele próprio, ao ver o Stephen Curry, ele disse, vendo o Stephen Curry o que ele anda a fazer agora, eu estou um bocado arrependido de não ter lançado mais vezes do que mais. Tendo em conta o que ele é enquanto lançador, e basta olhar para os números dele, basta vê-lo jogar, basta vê-lo sair de pick and rolls, subir para lançar na linha lance livre, basta vê-lo arranjar espaço para lançar 3 pontos. Se ele fosse um jogador que olhasse primeiro para si para o lançamento, poderíamos estar a falar de um outro tipo de jogador, se calhar um jogador com alguns anéis e se calhar um jogador com outro tipo de companhia quando estivermos a falar no futuro sobre o que ele foi. Em relação ao Hall of Fame, first ballot, certeza. Primeira vez que ele for nomeado daqui a 5 anos, vai entrar direitinho, porque é um dos melhores bases de sempre e vai ficar sempre na memória como um dos meus jogadores preferidos. Nunca nos vamos esquecer do Captain Canada. Márcio, antes de avançar, só para terminar, o Steve Nash é basicamente o campeão do povo. É aquele homem normal que na NBA normalmente nós olhamos e dizemos o Rose é porque ele corre muito, salta muito, o Howard, até o próprio Dirk, por exemplo, 2011, nasceu com 2011. Agora Steve Nash é o Zé Ninguém, digamos, é o Average Joe, que conseguiu chegar lá com a cabeça e conseguiu chegar lá com as mãozinhas que tem com os pés e por aí é fácil torcer e é muito complicado de apanhar alguém que diga, até aos próprios fãs dos Lakers, é o nosso rival há 5 ou 6 ou 7 anos, é o nosso rival, mas é muito complicado não torcer por ele porque ele próprio somos nós, ou é uma pessoa normal ali no meio dos gigantes a fazer tão bem ou melhor do que eles fazem. Muito bem. Não nos vamos esquecer do Captain Canada e vamos vê-lo de certeza no Hall of Fame brevemente. Passando para o resto do programa, vamos passar o resto do programa a falar de candidatos ao título ou não. Uns que se calhar já foram despromovidos dessa condição. Vamos começar por esses, vamos começar pelos candidatos equipas que estavam nesse lote ou no início da temporada ou que durante a temporada entraram nesse lote de candidatos, mas que nos últimos tempos têm estado, parece que estão a abrandar e parece que poderão ser despromovidos desse lote de candidatos. Temos aqui 3 equipas, temos os Mavs, os Blazers e os Hawks. Costa, começando por ti, destas 3, há alguma destas que tu mantenhas ainda no lote de candidatos ou se despromoves as 3? Nenhuma destas equipas no início da época eu dizia que eram campeãs, que eram candidatas. No lote sequer. Se vamos a ver o programa que fizemos sobre isso no início, eu tinha muitas dúvidas em relação aos Mavs, tinha muitas dúvidas em relação aos Blazers e os Hawks não entravam nesta equação para ninguém, verdade? Os Hawks foram daquelas equipas que entraram depois do decorrer da época, quando começaram a dominar o Oeste, pensei, ok, estes têm que ser obrigatoriamente candidatos. Os Mavs, acho que foi a partir subiram as expectativas com a contratação do Rondo, aí subiram as expectativas. E com o início da época deles. Com o início da época e depois ainda com a entrada do Rondo, pensou-se, ok, eles podem fazer aqui qualquer coisa no Oeste. Os Blazers estiveram bem desde o início da época e estão agora, devido às lesões, estão
vir Eu por aí posso fazer abaixo. umas pequenas notas sobre eles, começando pelo quem acabaste de falar, os Blazers. Vocês sabem que eu desde o início que tinha alguma renitência no estilo de jogo dos Blazers. O Wesley Matthews é um jogador que era importantíssimo para eles, quer na defesa, quer no ataque, e caiu. Pronto, foram buscar o Aflau, só que não é a mesma coisa. O Batum fez uma época muito discreta. O Lamarcus Aldridge, toda a gente sabe que está a jogar com a mão lesionada. Eu não vejo muito a fazer. É uma equipa que faz playoffs, que vai ser sempre um assador de roer, mas eu não acho que. Eu nunca considerei os prime candidates ao título e não vejo como é que eles podem ultrapassar isto e fazer uns bons playoffs. Acho que vão ser candidatos a ficando. Ser uma equipa eliminada na primeira ronda. Os Mavs, vai ser a eterna discussão da troca do Rondo. Eu mantenho a minha opinião na altura. Apesar de eles estarem a jogar bem, e na altura estavam a jogar muito bem, para mim os Mavs pré-trade do Rondo não iam a lado nenhum nos playoffs. Com aquele backcourt não iam a lado nenhum. Por isso é que eu concordei com a troca. Mas a verdade é que está a correr mal. Não está a correr bem a troca. Mas isto agora, depois de ter o Euro Milhões, é fácil a gente dizer os números. A troca não está a correr bem. O Andy há tempos falou sobre isto e é verdade. Ainda não acabou, porque o que interessa aos playoffs é para os Mavs. E vamos ver o que é que os Mavs vão fazer nos playoffs. As coisas não estão com um bom aspecto, mas se eles chegam e fazem os bons playoffs, todas estas rol de críticas desde a troca até aqui morre. Mas eu não estou confiante na mesma, porque eu desde o início melhorei a minha opinião em relação aos Mavs com a troca do Rondo, mas eles estão a desiludir. Blazers não, Mavs não e os Hawks. Quanto aos Hawks, os Hawks têm um problema complicado, que eles não têm um go-to guy. É um gajo que resolve os jogos sozinhos quando não funciona ou quando estão num mau momento, que é o que acontece neste momento, com lesões e tudo, mas estão num mau momento. E eu também acho que para isto não há grandes soluções. Isto e a falta de size que eles têm pode ser um problema muito grave nos playoffs, sobretudo para uma equipa que vai ter que enfrentar para aí os Cavs. E acho que os Hawks são uma equipa que joga muito bem basquete, mas eu não sei se eles conseguem manter esse bom basquete e essa porcentagem de lançamento que eles precisam para ultrapassar equipas mais talentosas individualmente, para que pegam num jogador e resolvem o jogo. Quando as coisas apertarem, eu acho que os Hawks vão ter muitas dificuldades. Flávio, e tu? Promoves as três também? De candidatos? É difícil. Eu vou começar também por pegar aqui já nos Hawks, que é a equipa que eu vou despromover já, porque acho que esta quebra de forma vai na pior altura, porque do que me apercebo, acho que acabou o gás. E acabou o gás. É por isso ou porque vão apanhar os Celtics na primeira ronda e já estás a antecipar? Eu quero deixar aqui. Nós vamos ficar em oitavo e os Hawks vão cair na primeira ronda. Se for, vocês vão pagar todos os jantares. Porque é a minha casada. Já sabemos como é que se paga os jantares aqui no grupo. Verdade. Mas este vai ser para levar a sério, porque esta é uma aposta alta. O que eu estava a dizer é que, para mim, eu acho que esta quebra de forma veio na pior altura, que é na altura que os Hawks estão a perder o gás. Eu tenho tentado ver os desempenhos que eles têm tido e percebo-me que alguns dos jogadores estão a perder aquele gás que tiveram aqui atrás, em alguns momentos. E neste momento em que a forma física pode já não ser a melhor e que esta quebra de motivação ou de resultados está a aparecer, acho que poderá ser o facto dos Hawks virem a quebrar e estamos a chegar à altura mais decisiva da época e acho que nos playoffs isso pode se refletir de uma forma mais complicada e não acredito sinceramente, seja qual for a equipa que fique em oitavo, acho que eles se passarem a primeira ronda vão ter sérias dificuldades, é a minha séria crença. Enquanto aos outros dois, é precisamente o contrário, acho que estão mal agora, mas que quando chegarem aos playoffs, e nós vimos no ano passado os Mavs que chegaram aos playoffs, salvo erro, conseguiram a sétima ou oitava posição, não foi? Oitava, agora e depois fizeram uns playoffs depois muito bons, dando muita luta até aos Spurs, e eu acho que acredito com os Mavs e também os Blazers, mas os Blazers deixam-me um bocadinho mais desconfiança do que os Mavs em termos de desempenho nos playoffs. Mas para mim os Mavs e os Blazers considero que ainda possam estar na corrida. Os Hawks acho que tenho sérias dúvidas mesmo. Nuninho, tu despromoves as três ou mantens alguma? Eu já falei sobre as minhas suspeitas que o
Flávio levantou em relação aos jogos e os motivos, mas eu na minha opinião, os jogos, agora falando a sério, acho que são uma equipa, como o João disse, que é pouco camaleónica. Nós costumamos falar dos Spurs para fazer o componente em relação o paralelo em relação aos jogos e aos Spurs. Só que o problema é que os Spurs nunca te mandam a mesma pedra. Os Spurs apanham o JIT, trocam o modus operandi. Apanham uma equipa que joga grande como os Memphis, trocam outra vez e conseguem se adaptar. E todas as séries eles arranjam alguma maneira de conseguir se adaptar e de fazer uma coisa que apanham o Curry, tentam explorar. E é essa questão. Exato, apanham um backcourt potente como os Golden State, tentam massacrar os jogadores. E é o problema dos jogos que eu não vejo. Os jogos parece que têm aquele produto e é aquele produto. Os jogos não têm tanto talento. Portanto, eles a questão é maximizar o talento que têm. Pois, é a diferença entre a Nike e a Like. Pronto, é uma cópia que não é bem uma cópia, porque os Spurs sempre mostraram que conseguem se adaptar ao que têm à frente, e os jogos neste momento ainda não me mostraram que conseguem, tanto pela falta de tamanho como pela falta de versatilidade. Os jogadores, ou seja, não é falta de versatilidade no que toca a jogadores, porque são todos jogadores que fazem todos um bocadinho de tudo, mas não têm, como o João disse, o especialista de meter a bola ali e pá, vai, desculpa lá, não estamos a conseguir fazer nada, aguenta-nos só esta fase do jogo que nós a seguir voltamos a jogar o Ox Basketball do passo. Também temos que, esta baixa de forma dos jogos temos que relativizar e ver que também que o tal você falou, está de fora, está quase para voltar, o Mike Scott está de fora, está quase para voltar. Sobretudo em termos defensivos, o Tabo fez muita falta. O senhor teve uns jogos de fora. O senhor Kyle Korver que também teve uns jogos de fora com o nariz partido, ou como já não Spacing vai à vida. Exato, não tendo essas estrelas, a falta de roleplayers ainda se acentua mais, porque um bocadinho que eles faziam muito especial e jogo muito específico, não há aquele jogador que anda a correr feito a maluca atrás do Kyle Korver, as movimentações começam a ficar mais perras, é um bocadinho normal a baixa na época regular. A minha dúvida é mesmo em relação a isso, e a sorte que eu acho que os jogos se vão ter é que durante o Oeste não vão ter que se adaptar para jogar contra ninguém, basicamente, e que depois lá vão ter que arranjar uma maneira de ver como é que vão lidar com os Cavs e com os Bulls, mas entretanto não acho que sejam pretenders, na minha opinião, até às finais pelo menos. Os Mavs e os Blazers eu meto no mesmo saco. Os Blazers é relativamente às lesões, como o João já falou, e o Flávio dos Matthews, etc. Mas os Blazers é mesmo, na minha opinião, há dois contenders, que é os Golden State e os Spurs, e o resto das outras equipas todas, os Memphis, os Clippers, os Houston, os próprios Mavs. Na minha opinião, este é um jogo um bocadinho diferente em termos de nós podemos não ser contenders, mas vamos te ganhar na primeira ronda se tu vacilares. E é isso que eu espero dos Mavs mais este ano, ou dos Blazers, é o que eu espero. Não acho que vão decepcionar ninguém se não chegarem às finais. Qualquer equipa dos 8 primeiros, fora o Oklahoma, que vão ficar no fim e vou apanhar logo o Tubarão, vão ter uma época decepcionante se não passarem a primeira ronda. E é isso que os Blazers e os Mavs têm que combater, é tentar apanhar uma época favorável e ver o que é que fazem nos playoffs, porque a partir da primeira ronda é a roleta russa e seja o que Deus quiser. Só para terminar aqui com os Mavs, o Rondo foi abancado no último jogo e apareceu um super Ellis assim de repente, como o João disse, o Monday quarterbacking, que diz uma coisa, depois segunda-feira acorda, viu o jogo, viram, como eu disse, é normal fazer. Foi uma boa troca, mas o Rondo nos playoffs e aqueles 2 metros de espaço que lhe dão costumam funcionar ao contrário, e o Rondo nos playoffs costuma aproveitar essas situações. Por isso, agora como o Montelis com mais bola e mais contente, vamos ver se dá para melhorar a sua performance nos playoffs. Aqui na época regular, para voltar outra vez a jogar como andava a jogar no princípio da época, que era o MVP dos Mavs, que nós todos dizíamos. Mas por enquanto, é ver se este abancado do Rondo pelo menos mete a equipa outra vez num ponto de vista positivo e que cheguem aos playoffs num pico para pelo menos disputarem pelo menos uma primeira série e ganharem balanço para os playoffs. Olha, começando pelos Mavs, pela última equipa que falaste, e como eu acho que desde que eles trocaram pelo Rondo e assim que foi a troca, e nós já discutimos isso, nós sabíamos que a defesa deles ia melhorar, mas ia ser em prejuízo do ataque. Nós sabíamos que eles estavam a trocar
melhor defesa, um upgrade na defesa, por um downgrade no ataque. Eles esperavam era que o que perdessem no ataque compensasse com o que ganhassem na defesa. Ou que o que iam ganhar na defesa que fosse muito e compensasse aquilo que iam perder no ataque. O que não está a compensar. Eles de facto estão melhores na defesa, mas não melhoraram assim tanto ou perderam mais no ataque se calhar do que estavam à espera. Márcio, olhando para uma analogia que eu vi há uns dias, já não me lembro quem, é a tática da Fórmula 1 de começar a corrida com o depósito cheio ou com o depósito vazio. Que é uma analogia que é uma escolha. É uma escolha entre um e outro, e depois podes-te ressentir no meio da corrida, assim, podes ir mais rápido e depois podes ter problemas porque tens o depósito vazio. E acho que é mesmo o que aconteceu com os Mavs. Eles sabiam que não era um cenário perfeito, que não era uma troca perfeita, que ia tudo correr-lhes bem. Sabiam que era arriscado e que iam estar ali, podiam perder e que iam perder coisas no ataque. Esperavam que o que iam perder que compensasse. E não está a compensar tanto como eles pensavam. Se vão a tempo ainda de corrigir e de correr bem nos playoffs, eu começo a ter alguns receios, porque normalmente esta é aquela fase da temporada em que as equipas, das duas uma, ou as equipas já estão estabelecidas, já vêm com o ritmo da temporada toda, e esta pode ser aquela fase em que abrandam um bocadinho já a pensar nos playoffs, que é o que passando depois aos Hawks poderá ser o que lhe está a acontecer, ou então as equipas não carburaram desde o início, mas começam depois ao longo da época a carburar e chegam a esta fase e estão em crescendo. Os Mavs, nem uma coisa nem outra. Os Mavs não foi uma equipa que começou bem e depois começou a cair e ainda não se reencontrou, ainda não começou essa ascensão outra vez. Portanto, eles têm andado ali desde que o Rondo chegou, eles têm andado ali um bocadinho aos altos e baixos, e acho que começa a faltar tempo para olear a máquina e para alinhar tudo para uma corrida nos playoffs. Portanto, começa a ver as coisas mal paradas para os Mavs e acho que, assim, eu gostei bastante da troca, eu fui um dos maiores defensores da troca, e quando eles fizeram a troca pelo Rondo, eu coloquei-os no lote de candidatos, mas neste momento, portanto, vou ter que os despromover desse lote. Em relação aos Blazers, eu acho que a questão aí é simples, é uma questão de lesões. Eu acho que esta equipa dos Blazers saudável estava claramente no lote. Eu acho que foi uma das equipas que melhor se mexeu esta temporada, não só na off-season, mas depois também durante a temporada. Eles reforçaram o ponto que era claramente mais fraco, que era o banco. E eles, se tivessem toda a gente disponível, iriam ter um grande 5 inicial, iriam ter um bom banco, com o Steve Blake, com o Chris Kaman, com o Aaron Aflalo, iria já ser um bom banco. Entretanto, com a lesão do Wes Matthews, o Aflalo passou para o 5, perderam novamente no banco, o LaMarcus Aldridge também não está a 100% e o polegar parece que está cada vez mais tremido. Portanto, com estes problemas todos de lesão, eles estão claramente fora desse lote de candidatos, e acho que também este não vai ser o ano deles, também não vão conseguir ir longe nos playoffs e não vão ter, vai-lhes faltar equipa para isso. Com a equipa toda disponível, acho que tinham equipa assim nestas condições, e eles não vão ter equipa, não vão recuperar a equipa para esta temporada, portanto são despromovidos também. Em relação aos Hawks, para terminar, eu não vou já despromovê-los deste lote de candidatos por uma única razão, é que eu não sei se o Flávio falou de desacabar o gás, eu não sei se lhes está a acabar o gás ou se eles estão a descomprimir um bocadinho, a relaxar um bocadinho, porque já estão em primeiro do Oeste, vão acabar em primeiro, já têm vantagem confortável, portanto o primeiro lugar está praticamente garantido, e eu não sei se eles não estarão a relaxar um bocadinho com essa vantagem. Portanto, eu tenho essa dúvida, tenho curiosidade, como vocês já referiram, eles não têm tanto talento como outras equipas. O Budenholzer acho que tem feito um milagre esta temporada, o que ele tem feito com aquele grupo de jogadores e o que ele consegue retirar daquele grupo de jogadores menos talentoso que outras equipas é fantástico. Portanto, eu continuo curioso para ver o que é que ele vai retirar daqueles jogadores nos playoffs, o que é que aquele sistema
e porque eles jogam, aquilo é uma vitória do sistema, não uma vitória dos jogadores individuais. O que é que o sistema vai conseguir fazer nos playoffs e se consegue bater equipas mais talentosas e se isto não é apenas uma descompressão e um relaxamento de final de temporada regular. Portanto, eu tenho essa dúvida e enquanto eles não esclarecerem essa dúvida, eu mantenho-os no lote de candidatos. O que é que queres dizer com mais talentosa, Márcio? Eles têm 4 All-Stars. Mas isto é fruto do está vitória do sistema. É uma vitória do sistema. Eu só estou a antecipar as desculpas da malta do Oeste se perder com os jogos. Não, eu só queria aqui. Eu estou a antecipar já por. Mas eles têm 4 All-Stars. Eu queria vocês precisam de mais ajuda. Sim, e jogam bem. Não, quer dizer, os Hawks é aquela questão. Eu acho que é possível. Eu gostava de ver os Hawks a triunfar para mostrar que é possível vencer pelo sistema. Pela equipa, mas é complicado. Nem os Pistons, que é o expoente máximo, têm muito mais talento. Cada jogador ali. Claro, o talento ganha jogos. Assim, uma equipa mais talentosa, mesmo que uma equipa menos talentosa tem que jogar muito melhor que uma equipa mais talentosa. Uma equipa menos talentosa pode jogar menos porque não joga tão bem. O talento pode compensar isso. Uma equipa como os Hawks tem que estar no seu máximo. Os Hawks para vencerem têm que estar mesmo no máximo e em permanente superação para conseguirem ultrapassar o handicap do talento, obviamente. Mas Márcio, a questão é essa. São 16 jogos no máximo. Eles têm que estar no máximo, exatamente. Eles têm que ter 16 jogos no máximo. É muito complicado nos playoffs esse pensamento. Eu concordo contigo. Os Hawks são uma equipa que ninguém não gosta. Porque é aquela equipa trabalhadora, aquela equipa que trabalha em equipa, aquela equipa que não tem aquele jogador que vai resolver e vai passar por cima dos outros, mas eles em equipa resolvem os problemas deles. Só que é complicado que isto resulte sempre perante equipas mais talentosas. E essa história dos 16 jogos é engraçada. Vocês vão vitórias, que é preciso ser campeão, ser 16 vitórias. Eu acho que o que é estranho nesta história é que os fãs, nem os fãs casuais e mesmo alguns fãs que já seguem a NBA há muito tempo, não percebem que isto é uma questão de 1 ou 2 jogos e tu foste à vida. Olhem para os Spurs aí há 2 anos, os AVCs que os Spurs tinham, em que jogavam melhor basquetebol e depois apanhavam o Oklahoma, iam pela casa deles e voltavam para casa e já não tinham mais nada a fazer. Ou ao contrário, equipas que estavam muito bem, estavam galvacionadas e depois de repente, a época dos jogos contra os Pacers, se não me engano, a série no ano passado, que os Pacers pareceram sempre quase a bater à porta e depois é 1 ou 2 jogos, é que nem é questão de 16, apanham 1 ou 2 jogos, apanham um Evan Turner mais inspirado ao Marcus Smart e olha, ficaram não, estou brincando. Só para terminar aqui o que o Márcio disse daquela questão da descompressão, e eu acho que isso é um modo cruzeiro, como normalmente é apelidado, é uma coisa complicada e que nem toda a gente sabe gerir isso, e eu relembro aqui o caso dos Pacers do ano passado, que tivemos aquele pico de forma muito bom, tínhamos uns Pacers muito fortes, depois abrandaram. Aquilo foi modo âncora ao fundo. Sim, mas agora imagina isto nos Hawks sem um talento individual como tinham na altura os Pacers. Eles depois conseguem voltar a ligar o interruptor, não é? Mas é a marca dos campeões de chegar a esta altura e desligar o motor. É a marca dos campeões. Não. Sim, mas os outros tinham um Paul George, tinham um Roy Hibbert, tinham mas os Pacers desde o All-Star, aquilo não foi desligar o motor, aquilo foi à Flintstones. O motor parou, vamos meter os pés no chão e vamos correr até à vez. É que nem todos sabem gerir a marca dos campeões. Estás a dizer isso da marca dos campeões? Isso quer dizer o Rose desligou o motor agora? Olha, a brincar, nós depois falamos disso. Bem, pessoal, vamos fazer uma pequena pausa e regressamos já a seguir vamos depois então falar desse lote de equipas que estão a subir e a entrar ou que já estavam no lote de candidatos. Portanto, voltamos já a seguir.
don't ever forget that you're never alone. Well, some people say faith is a childish game to play on children like it's Christmas Day. I want you to live forever underneath the sky so blue. I want you to live forever underneath the sky so blue. Oh yeah, I want you to live forever underneath, yeah, the sky so blue. Oh, I want you to live forever. Oh, underneath the sky so blue. Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do Triplo Duplo. Como combinado, vamos agora falar do outro lote de candidatos, das outras equipas que estão em alta e estão a subir com o decorrer da temporada e chegam ao final da temporada regular no ponto, ou não, é isso que vamos discutir. Costa, começando já por ti, temos aqui os Rockets que tiveram agora ontem o regresso do Dwight Howard, um regresso discreto, ele ainda está com a restrição também de minutos, mas é uma equipa que já estava a jogar bem, tem jogado bem, mesmo sem o Howard, tem-se mantido no topo da Conferência Oeste. Agora com este reforço de final de temporada e nesta reta final para os playoffs, temos os Rockets no lote de candidatos ao título. Ora bem, os Rockets são uma equipa que me está a deixar na dúvida, porque esta era mais uma, eu nunca os considero grandes coisas. Esta era mais uma que eu tinha algumas dúvidas em relação a eles no início, mas a verdade é que os Rockets estão aqui, mas não foram uma equipa que andaram a fazer um grande crescendo agora. Não, eles foram uma equipa que mantiveram o nível ao longo da temporada. O que tem sido realmente incrível nesta parte final é que eles têm feito isso mesmo com a ausência do Howard. E isso é que tem sido brilhante nesta equipa, que esta equipa tem colmatado a ausência de um jogador com importância que é um Dwight Howard, mantendo o nível, e isso tem sido à custa de uma defesa que é bastante underrated da parte deles e um Harden brilhante com nível de MVP. O que é que vai acontecer a esta equipa nos playoffs? Não sei, vai depender, na minha opinião, do regresso do Howard e do que ele vai querer com o regresso dele. Se o Howard vier para encaixar num papel secundário, que eu não sei se ele está ciente disso, mas é o papel que ele tem neste momento nos Rockets e toda a gente consegue ver isso. Se ele estiver disponível para encaixar nesse papel secundário, de fazer o trabalhinho sujo que é necessário fazer e que ele é tão bom a fazer, eu acredito que estes Rockets podem efetivamente ser uns candidatos ao título, porque tem um jogador que atualmente é se calhar o jogador mais difícil de parar na NBA. E se ancorarem isso com uma defesa baseada no Dwight Howard e que tem tido muito boa, que dá muito boa conta de si no perímetro e no geral está a ser até muito. Eu acho, quem está atento sabe que eles são bons, mas eu acho que ninguém olha muito para a defesa dos Rockets como uma defesa muito boa e eles são muito bons. Se for esse o caso, acho que estes Rockets podem melhorar as perspectivas que eu tinha deles em relação ao início da época e ser um forte candidato ao título. Candidatos então para o Costa. Olha, tu disseste que os Rockets para ti deixavam-te na dúvida. A mim não me deixam na dúvida. Eu tenho uma certeza
eu acho que há uma certeza em relação aos Rockets, que é, eles vão depender do Howard o seu destino depende do Howard. Aquilo que o Howard que tiverem, para mim a única dúvida é que Howard é que vamos ter neste final de temporada e nos playoffs. O Howard que tivermos será assim o destino dos Rockets. Se tivermos o Howard a 100% e a ancorar a defesa, como tu disseste, a defesa que já é boa, mas eu acho que eles vão precisar da defesa interior do Howard. Eles precisam por mais brilhante que o Harden seja, e por mais diferença que ele faça no ataque, ele não faz essa diferença na defesa, e eles vão precisar da defesa para ganhar. É aquele velho clichê de as defesas ganham campeonatos, mas eles vão precisar de uma defesa de topo para ganhar um título. E para terem uma defesa de topo, eles têm uma boa defesa, sem o Howard, mas para terem uma defesa de elite, eles precisam do Howard a 100%. Portanto, eu acho que se o Howard tiver 100%, eles são claramente candidatos, porque têm neste momento provavelmente o melhor jogador ofensivo da liga, ou o jogador mais difícil de marcar na liga. E se tiverem uma defesa que acompanhe isso, eles vão ser de facto uma ameaça séria. Se não tiverem o Howard a 100%, por mais brilhante que seja no ataque, sem o Howard a 100%, eu acho que não chegam ao título. Portanto, a única incógnita para mim é que Howard é que vamos ter, porque para mim a certeza é que eles precisam dele e sem ele não vão ser campeões. Portanto, se estão no lote, até vermos que Howard é que temos, eu mantenho-os no lote, portanto não vou retirá-los porque não tenho razões para os retirar, mas mantenho-os ali em stand-by. Flávio, stand-by, sim ou não? Sim, para mim também são candidatos, e vocês já destacaram aqui as duas peças fundamentais para eles, e nesse caso acho que com os dois em grande forma e tenho a certeza que têm capacidade para aguentar a equipa na altura dos playoffs, e acho que aí não restam grandes dúvidas. Temos essa questão do estado que o Howard pode apresentar neste final de fase regular, mas acho que com este período de jogos que ainda falta, acho que é o essencial para ele poder conseguir estar em grande forma nos playoffs. Eu recordava aqui que nós, no início da temporada, a nossa grande dica para com estes Rockets era o banco, que eles na altura perderam um bocadinho do impacto que tinham na temporada passada, mas o que é certo é que eles deram a volta a isso, e até agora eu também queria destacar aqui o papel do Josh Smith, que na altura estava um bocadinho em dúvida quando chegou, e que se nota que teve um bom encaixe na equipe e que também tem colaborado para isso e para dar algum impacto nesse banco que também eles precisavam, e ressalvar outras figuras. Mas acho que sim, acho que para mim eles continuam como ainda candidatos, estão claramente no Oeste, que é sempre um caso complicado quando chega à altura dos playoffs, que desde o primeiro ao último lugar todos são favoritos praticamente, e eu coloco-os como uns sérios candidatos a surpreender e a estar na corrida pelo título. Bruninho, candidatos sem dúvida ou com dúvida? Ou não candidatos? Eu sendo o sétimo, acho que sou o sétimo ou oitavo, acho que sou 7 ou 8 gajos que ainda gostam do Dwight Howard na liga, e acho que sou 2 ou 3 fãs dos Lakers que ainda gostam do Dwight Howard no mundo. Eu honestamente estou farto de ser o São Judas Tadeu, que é o santo padroeiro das causas perdidas. E esta equipa começa-me. Eu no ano passado, não sei se vocês se lembram, meti o Dwight Howard como Finals MVP. E esta equipa começa a precisar de muitas coisas correrem bem para chegar lá acima. Vocês falaram do Dwight Howard e naquilo. Qual é que é o Dwight Howard que vai aparecer nos playoffs? O mais irónico é que eles vão mais longe, o quanto mais longe vão, é como ele não quer jogar, é no pick and roll e dar a bola ao Harden e pick and roll, e rolar para o sexto, e rolar para o sexto, e rolar para o sexto. Eu pensava que o fantasma do Shaq ainda não tinha saído do corpo do Dwight, mas ele continua a querer fazer post-ups, e a querer fazer post-ups diretos, e querer ter a bola lá embaixo no posto de baixo. Desculpa interromper-te, mas também a propósito disso e do papel dele, e o Costa também falou disso, do papel do Howard, que se ele aceitava esse papel secundário, até agora ele antes deste primeiro jogo que voltou, ele voltou com o discurso certo, pelo menos. Ele disse que vinha para, ele sabe que não está ainda
que não está nos seus 100%, que o Harden tem dominado no ataque e que ele sabe que o papel dele é na defesa. Ele diz que ele veio dizer que tinha que fazer o trabalho sujo, tinha que defender, ganhar ressaltos e que se ia concentrar nisso. Portanto, ele para já vem com... Tinha que ser ele a encaixar-se no jogo do Harden e não ao contrário. Ele disse isso. Agora, sabem qual é que é o problema em relação a isso? É que isso acontece até as coisas começarem a correr mal. E quando as coisas começam a correr mal, os jogadores retrocedem e fazem um reset em relação àquilo que eles querem e àquilo que eles são. E quando as coisas correm bem, quando o Dwight Howard é encaixado e se as coisas começarem a correr bem, o Dwight Howard vai cantar a mesma melodia que os outros. A partir de 1 ou 2 jogos que as coisas comecem a correr mal, o Dwight Howard vai ter o retrocesso do costume, porque é o estado base dele. Ele tem um bom discurso e quando as coisas começam a correr mal e os jogadores começam a voltar àquilo que eles são na essência, e não estou a falar em termos de serem pares, já serem fracos mentalmente, mas ele faz o retrocesso em relação àquilo que ele é na sua base e naquilo que ele quer de início, que as coisas não estão a correr mal, então as coisas estão a correr mal, como por exemplo aconteceram no ano passado. E é aí que eu não acho que é só o Dwight Howard que está nisto. Pelo contrário, acho que até o Dwight Howard é um fator mais certo do que é o resto da equipa, porque nós vemos o que o James Harden normalmente é nos playoffs. O James Harden é aquele tipo de jogador, e nós falamos muito dos lances livres do James Harden, e embora ele vá para a linha de maneira merecida e ele mereça os lances livres que ele tem quando ataca o cesto, há muitas causas nos playoffs que ele não vai ter. E é o problema de jogadores que... Sim, há mais contacto, o contacto é mais contacto permitido. No ano passado contra os Portland, ele fazia exatamente a mesma coisa que fez na época regular. Passava pelo jogador, ia lá para baixo, levava fruta, o árbitro leva para ele, isto são playoffs, isto aqui na época regular, levanta-te e segue. E vemos um jogo, 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, com porcentagens miseráveis e condicionar a equipa de maneira com uma super estrela e que um candidato a MVP não deve fazer. Por isso, para além do estado mental que o Dwight Howard volta em termos do que ele quer fazer na equipa, temos esse condicionante do James Harden e do seu estilo de jogo que não é favorável para os playoffs, porque nos playoffs os árbitros não lhe dão... Eu não estou a dizer que estão a facilitar agora, porque discordo completamente com isso. Ele merece os lances que dão, mas a arbitragem de playoffs é completamente diferente. Ele vai ter problemas se continuar a basear os seus jogos e os seus 30 pontos por jogo em 15 vezes para a linha e 10 vezes para a linha. Para terminar em relação aos Rockets, o Terence Jones tem um problema no pulmão. Acho que o pulmão colapsou ou alguma coisa do género. Não sabe se está out for the season. Patrick Beverley tem um problema na mão dos ligamentos. Não sabe se está out for the season. E ele vai-se embora. Esqueçam. Porque não é o Jason Terry e o Prigioni que vão levar com os Stephen Currys e com os... Esqueçam. Por isso, para além das lesões, eles são uma equipa muito talentosa. Tem o Josh Smith, o Monta Younes a ajudar, o Howard, o Harden. E nos playoffs, como as rotações são mais pequenas, em princípio conseguem safar. Mas, na minha opinião, esta equipa depende de muitas condicionantes. Se o Howard estiver bem, se o Howard for para a linha, se o Beverly jogar, se o Terence Jones for o stretch fora do costume. É muitas condicionantes. E eu, honestamente, não vou voltar a meter as mãos no fogo pelos Rockets e vou esperar para ver no Oeste. Muito bem. Portanto, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa para terminar aos Rockets ou se podemos passar para o outro candidato. Siga. Então, a propósito, o Landim falava de coisas que correm bem e coisas que correm mal. Acho que nenhuma equipa tem corrido tão bem. E a propósito de quando as coisas correm bem, está tudo bem e toda a gente está feliz. Neste momento acho que ninguém está mais feliz do que os Cleveland Cavaliers, que são a equipa mais quente da NBA em 2015, desde janeiro, ali desde meio de janeiro, quando eles fizeram a troca do Shumpert e do J.R. Smith e do Mozgov. Desde aí eles são a equipa que tem o melhor recorde da NBA e o 5 titular dos Cleveland, dos minutos que têm juntos, são a equipa, a unidade com o melhor rating ofensivo da liga. Portanto, eles têm sido a melhor equipa e o melhor ataque desde janeiro, desde o final de janeiro, desde que fizeram as trocas. E, na minha opinião, estão claramente no lote de candidato. Não só estão no lote, como para mim, neste momento, são a equipa mais favorita no Oeste. Acho que são a equipa mais favorita a sair como campeã do Oeste.
ia chegar a umas finais. Isto foi uma equipa que, como nós falámos no início da época, quando a época começou, era uma equipa ainda em construção. Quando eles juntaram o Kevin Love, o Kyrie Irving e o LeBron James na off-season, o trabalho deles tinha apenas começado, e nós falámos todos disso, que aquilo era uma equipa ainda com muitas deficiências e com muitos buracos, e que o puzzle ainda estava a meio. Depois, com as mudanças durante a temporada, ficou uma equipa muito mais equilibrada, desde que tem o J.R. Smith e o Shumpert e o Mozgov principalmente. A equipa é muito mais equilibrada, a defesa melhorou assim milhas, a defesa está muito melhor desde que chegou o Mozgov, e é uma equipa que tem feito o percurso ideal, que é não começou muito bem, mas desde aí tem vindo sempre em crescendo, a construir gradualmente a equipa e a melhorar o seu nível de jogo, e vai chegar aos playoffs provavelmente na melhor forma da temporada. Portanto, para mim temos claramente que contar com estes Cavs, e neste momento não vejo outra equipa no Oeste não sei se há alguma equipa no Oeste, tirando uns Bulls saudáveis com toda a gente disponível, poderá ser se calhar a única equipa no Oeste que lhes poderá fazer frente numa série a 7 jogos. Costa, queres começar tu? A propósito dos Bulls, achas que alguma equipa faz frente a estes Cavs no Oeste? Da maneira como neste momento as pedras estão distribuídas, não. Vamos ver o que vai acontecer nos playoffs, vamos ver a adaptação aos playoffs de todas as equipas, mas se formos olhar para o que está a passar agora, obviamente que não. É como tu disseste, a equipa mais quente desde que andaram, fizeram a sua cosmética de meia temporada. Eles nos últimos 34 jogos estão com 29 vitórias e 5 derrotas, que é significativo. Em relação a isto, e tu já falaste, há pouco a dizer, eles colmataram via trade as debilidades que a equipa apresentava, e para além disso não chegar ao pico na altura certa. Eles têm dominado completamente esta segunda metade da fase regular, e têm ganhado bem e quase sempre sem dar hipóteses aos adversários. Eles têm andado a dar algumas coças valentes em equipas que são até bastante boas. É uma equipa que está bastante bem. Um sinalzinho de alerta pequenino que aparece aqui é que os Cavs têm tido alguma dificuldade em fechar jogos equilibrados, e como sabemos, nos playoffs vai ser mais difícil deles andarem a dar 15 e 20 pontos a torto e a direito. Mas esta equipa não é a mesma que começou a temporada. No início da temporada eram perfeitamente aceitáveis e corretos as críticas que se faziam a esta equipa. Esta equipa não é a mesma equipa, esta é outra equipa, e esta equipa, para mim, é claramente candidata ao anel. Super favorita no Oeste, e claramente candidata ao anel. Landinho, eu sei que tens aí algumas reservas e tens aí algumas reservas em relação às histórias que vêm a público e que se fala da relação entre o Kevin Love e o LeBron James, o papel do Kevin Love na equipa. Portanto, achas que poderá haver ali alguma instabilidade, ou as coisas correm bem? Quando as coisas correm bem, está tudo bem? A instabilidade que pode haver, acho que a conversa é para ser feita depois no final do ano. Não é agora nos playoffs. Eu acho que o Kevin Love até ao final do ano, em termos desportivos, vai andar na faixa dele, digamos, e vai fazer aquilo que tem que fazer. Olhando para o basquetebol, é a minha opinião. Falando mesmo do que está-se a passar com os Cavs, como o João disse, a minha única reserva, eles são vítimas das circunstâncias, e o Oeste, como sendo o caminho mais fácil, eles tornam-se os favoritos, porque é mais fácil chegar ao sítio onde eles estão, e tendo tanto talento como qualquer equipa na NBA, por isso não são, na minha opinião, são claros favoritos. Como o João disse também, o problema em relação aos quartos períodos, e é a tal história do reset, quando as coisas correm mal e quando as coisas estão apertadas, é que nós vemos o que é que os jogadores são em termos da sua essência. E nós o que vemos nos Cavs é que é o quarto período, está 85-85,
e aquilo que estava a ser muito bem engrenado, e passe, e cortes nas costas, passa, bola no Kyrie e sai da frente, bola no LeBron sai da frente, bola no Kyrie e sai da frente. E é o reza do costume no quarto período e não lhes tem custado, porque, como o João disse, tem limpado a concorrência, mas nos playoffs em séries mais apertadas, nós já vimos o que isso costuma dar. Este caso pode ser o contrário dos Ox, né? Os Ox dependem do sistema. Estes têm um talento que poderá compensar essas deficiências do sistema. É questão da engrenagem, e do. Eles poderão não precisar de jogar tão bem. Assim, exato. Quando podes meter a bola na mão do LeBron e a bola na mão do Kyrie Irving e eles resolverem, compensa algumas lacunas que o sistema tenha. Exato. Algumas mesmo que aquilo não esteja é um bom problema para se ter. Digamos que é um bom problema para ter em mãos. É um problema muito bom para ser em mãos, Flávio. Este problema do David Blatt. Sim, ele aqui tem de facto um problema que com isto tudo acaba por não ser. Todos os problemas fossem esses, neste caso. Mas aqui eu acho que de facto concordo plenamente que a equipa fez um reset em termos de qualidade, porque a equipa que tinha na época, acho que dificilmente por mais tempo de acompanhamento que tivesse entre todos para melhorar o desempenho em jogo, a qualidade era relativamente mais baixa e com as adições que fizeram transformaram-nos numa equipa diferente e com mais qualidade para conseguir isso que vocês falaram, que é quando as coisas apertarem eles terem as armas que necessitam para isso. Acho que é de facto difícil a situação que o Kevin Love, eu acho que ele já devia esperar isso em ser a figura menos popular do trio. Agora eu acho que ele não pode não encarar bem isso. Se calhar ele vinha com outra ideia, não sei. Vocês concordam que é assim tão linear? De chegar aqui, olha, agora eu vou para o último banco e se quando perdemos vão falar de mim, quando ganhamos vão falar do LeBron e do Kyrie. Eu acho que, eu não sei se ele estava, eu acho que ele sabia, não sei se ele sabia, mas assim, toda a gente sabia que isso ia acontecer. E que ele, assim, isso aconteceu. O avisou. Exatamente, assim, isso aconteceu com o Chris Bosh em Miami. O Chris Bosh teve que aceitar ou teve que se conformar em ser a terceira peça. E quando corria mal, a culpa era dele, e quando corria bem, a responsabilidade era dos outros. Portanto, e nós vimos que o Chris Bosh não ficou o pior jogador, apesar de passar 4 anos em Miami a ser acusado de já não ser o mesmo jogador, e de já não saber defender, e de já não saber jogar dentro, e de agora só lançar de fora, e de ser só um gajo que ficava encostado ao perímetro e lançava. Portanto, o Chris Bosh teve que levar com essas críticas todas 4 temporadas em Miami, e agora estamos a ver, e vimos antes dele se lesionar, dele ficar de fora, que ele continua a ser um jogador de topo. Quando o LeBron saiu, ele voltou a jogar no interior, voltou a jogar a posto baixo e voltou a dominar e voltou a ter números semelhantes aos que tinha antes. O Kevin Love tem a mesma questão. O Kevin Love, se fosse para uma equipa se fosse outra vez para os Wolves ou para uma equipa assim do fundo da tabela, iria voltar a ter aquelas estatísticas monstruosas que tinha, mas iriam ser as estatísticas vazias como antes. Iria ter 20 pontos e 30 ressaltos, ou 30 pontos e 20 ressaltos, em equipas que não ganhavam jogos e que não iam aos playoffs. Portanto, eu acho que ele tinha consciência de que ia trocar o protagonismo, ia ter menos produção individual por mais sucesso coletivo. Portanto, agora, assim, uma coisa é saber-se isso, outra coisa é passar-se por isso na pele. Comportar-se por aí. Mas diga uma coisa, vocês acham que quando vai para os casos ele acha que vai ser o ator principal? Não, eu acho que não. Eu acho que ele sabia que ia sacrificar as estatísticas individuais e ia sacrificar alguns dos números individuais. Mas a questão é essa. Achas que ele achava que não ia? Que não? Não é isso. O Kevin Love está a sacrificar box score stats. Não está a sacrificar mais nada. E a questão é que eu acho que não está a ser visto o filme todo em relação ao Kevin Love. Eu acho que há uma certa excitação e histeria pelo fato de, primeiro, ele poder ter uma player option, e pelo fato de
ele passar de man em Minnesota para ser a terceira opção em Cleveland. Mas eu acho que isso é uma coisa que ele sabia que ia acontecer. Sim, sim. E a questão é que eu acho que é uma ideia errada sobre o Kevin Love. O Kevin Love está. Eu estava a ver esta época, como toda a gente, eu estava a ver o que foi o Kevin Love ano passado, eu estava a ver o que era o Kevin Love este ano, e fazia-me confusão, porque quem é este jogador que é completamente diferente? Então andei a prestar mais atenção, andei a ver esse bom assunto, e apesar de tudo, o Kevin Love não está assim tão. Parece um corpo estranho, mas não é assim tanto um corpo estranho. É preciso ter atenção que o Kevin Love está muito mais integrado no que os Cavs estão a fazer do que as pessoas pensam. Por exemplo, há uma histeria grande sobre o fato do Kevin Love falhar, estar no banco nos quartos períodos. Um jogador do nível dele, ele tem nos 34 jogos que Acho que ele. estão 5-1, acho eu, quando ele está no. Não, estão 4-1 quando ele está no banco, acho que ganharam 4 jogos e perderam. Não é isso. Os 34 jogos dos últimos 34 jogos dos Cavs, em 14 deles ele não jogou o quarto período. Só que as pessoas esquecem-se porque que ele não jogou o quarto período. 4 jogos desses ele não jogou sequer o jogo. E 8 jogos desses foram os jogos, tal como eu estive a dizer, eles andavam a fazer blowouts. Sabemos perfeitamente que os meus principais jogadores, sobretudo os jogadores que andam lesionados a época toda, não jogam nos quartos períodos. Ou seja, é reduzir o número de 14 para 2 jogos. Deles foi. Nos que ele estava disponível foram 5 jogos. Em que o jogo estava. Não. Acabei de dar a estatística. 14 jogos. Tendo os que estavam disponíveis são 10. 10 jogos que eu não jogou no quarto período. Foram desses jogos que poderiam ser casos em que o jogo está a ser disputado, são 5 jogos. Não, são 2. Não. Pronto, está bem, eu estive a ver. Se calhar temos fontes erradas, temos fontes diferentes. Mas o que eu vi foi em jogos que estavam para ser decididos no quarto período, foram 4 vitórias e 1 derrota nesses 5 jogos. Vamos ter que confirmar depois. Pronto, tem que confirmar os dados. Mas o ponto que eu quero, isto é um ponto de destrismo. Porque o Kevin Love, por exemplo, o Kevin Love é um mau defensor, não é? Eu aceito isso. O Mozgov é o melhor defensor com ele em campo. De forma exponencial, bastante grande. O LeBron James tem números absurdamente superiores que o Kevin Love em campo. O Kevin Love está a fazer o seu papel. Agora, as pessoas estão a olhar para o que era o Kevin Love em Minnesota, primeira opção, de man, estatísticas brutais e vazias, como o Márcio disse, e depois olham para o Kevin Love dos Cavs, que é um jogador que é terceira opção, que é um jogador que tem que fazer, que já não é o gajo que vai ter a bola nas mãos sempre, e eu digo isto, eu estou a dizer isto pelo que vejo e pelo que leio, mas eu acho que eles deviam usá-lo mais ainda. É a opinião pessoal. Mas a questão é que ele não está a ser um corpo estranho e um jogador mal utilizado. Sim. Isso é um bocado errado. Eu acho que há dois. Tu tocaste num dos pontos e também em parte no outro. Eu acho que são as duas questões em relação ao Kevin Love. A primeira é que ele não é assim um jogador tão diferente como as pessoas estão a dizer do que ele era, como tu disseste. Agora tem mais exposição. O Kevin Love antes, muita gente se calhar nem sequer via jogos dos Timberwolves, porque os Timberwolves não eram uma equipa assim que primeiro não aparecia muitos jogos, portanto não era uma equipa, as pessoas olhavam para os números do Kevin Love e pensavam, bem, este gajo é sensacional, 30 pontos e 20 ressaltos, mais um jogo em que ele marcou 30 e tal pontos e mais 20 e tal ressaltos, pensavam, bem, este gajo é o melhor jogador, ele estava na discussão do melhor power forward da liga. Eu acho que as pessoas não prestavam tanta atenção ao Kevin Love nessa altura, ou prestavam atenção só aos pontos fortes, e os pontos fracos dele agora estão mais expostos sob os holofotes como nunca tiveram. Portanto, ele é o mesmo jogador que era, ele já tinha, só que agora os pontos fracos as pessoas estão a reparar muito mais do que antes. Ele já tinha estes pontos fracos, só que antes passavam entre os pingos da chuva porque as pessoas olhavam para os seus números. Portanto, isso é uma das coisas, uma das razões, eu acho, das críticas ao Kevin Love, é a exposição maior que ele está a ter agora. A outra, como tu também falaste, é a histeria. É assim, já se viu isso com
com os IT, quando se juntam assim estas super equipas ou estes Big Threes, quando se juntam assim muitas estrelas numa equipa, aquilo vira um circo e uma novela e um circo mediático. Márcio, mas quem é que causou a histeria? Não foi a mídia que começou. A mim não foi a mídia que começou. Assim, os mídias sabem que estas super equipas vendem. É assim, a equipa faz o seu papel, que é juntar os jogadores, formar a equipa. Depois, o circo mediático à volta, Sim, não é responsabilidade deles. não podem evitar. É assim, eles têm que viver com isso. Portanto, Márcio, mas olhando só para o Kevin Love e para o que é que ele foi, eu acho que ele sabia que ia ser a terceira peça. Sim, eu também acho que é isso. Não sabia, é preciso ser. Eu acho que é complicado. Eu acho que é complicado alguém vender, e pá, tirando isto, pá, o LeBron, não acho o LeBron um grande parvalhão. O Kobe, os Shaqs e os MJs eram parvalhões autênticos. O LeBron até parece um gajo porreiro. O comportamento passivo-agressivo do LeBron é que é um problema no meio disto tudo, porque eu acho que é complicado tu dizes assim a uma pessoa, vem para aqui e sacrifica para ganhar títulos, como estamos a sacrificar, quando a primeira e a segunda peça não estão a sacrificar nada. O LeBron não sacrificou nada, o Kyrie não sacrificou nada, e o Kevin Love neste momento é o único jogador que, para além de alterar o seu jogo, porque ele alterou o seu jogo e ele próprio disse, são declarações dele, não é os mídias, não é ninguém. Eu não sou um stretch forward que está parado no canto à espera da bola. Eles tentaram consertar isso em relação a isso. Ele é o único jogador daquele Big Three que está a sacrificar. Até o próprio J.R. Smith vem do banco, não está a sacrificar. Sean Marions, mas ele tinha que saber. todos os jogadores estão dentro do seu papel. O único jogador. Isso aconteceu com o Chris Bosh. Ele lá está. É essa a questão. Mas a questão é que ele comprou isso. Eu acho que ele comprou isso. Exatamente, ele comprou isso. Ele não foi eu acho que ele não teve. Ele sabia no que se estava a meter. Mas agora, outra coisa é. Ele podia saber, mas outra coisa é sentir isso na pele, viver isso. É essa a tal questão. Pode estar a custar mais do que ele achou. Ele podia saber para onde é que custar. Ele podia saber para onde é que ia, mas ele também podia achar que pá, nós somos os três, eu não sou o irmão mais novo. Sim, nós somos os três. O LeBron é o campeão, mas isto não é uma questão de pá, vem para aqui. E eu sou o único. Mas não quer dizer que ele esteja mal com isso. Depois assim, eu acho que isso é exagerado Querem recordar como é que esta história começou? Esta história começou com o LeBron a dizer o Kevin Love não tem que fit in, nem tem que fit out, não tem que entrar, nem tem que sair e tem que apenas ser ele próprio. E depois, ele não pode ser ele próprio porque tem que sair fora. Depois a mídia pergunta-lhe, LeBron, esse tweet que você mandou é sobre o Kevin Love? É que parece que está a mandar indiretas. E ele diz, não é sobre o Kevin Love. E depois a mídia sai toda do balneário e enquanto ele está a falar com aqueles beat reporters que são mais chegados já à equipa, LeBron, agora a sério, aquele tweet era sobre o Kevin Love? Sim, era sobre o Kevin Love, vocês sabem muito bem o que eu quis dizer. Estão a perceber? É essa a questão do comportamento passivo-agressivo que ele mostra em relação ao Kevin Love. Não quer dizer que ele esteja errado em relação à abordagem que ele tem que fazer, porque cada líder lida da sua maneira. É normal, é que o Kevin Love sinta-se marginalizado, porque se calhar não é só o contrato máximo e os 12, 18 milhões, ou 16, ou 17, tem a ver com o estilo de jogo, e ele naquela equipa, quer vocês queiram, quer não, quer seja esse caminho certo para os Cavs serem campeões ou não, ele está a ser marginalizado. E nós não sabemos se ele está disposto, como o Chris Bosh esteve, a ser 3 vezes campeão, em que daqui a 5 anos olham para o Kevin Love, pois é, o Kevin Love, ele nem foi nada de especial. Olha aqui os números dele da final, 13 ressaltos, mas marcou 8 pontos, ou marcou 10 pontos, ou marcou 12 pontos, e o LeBron carregou esta equipa. É por aí. Se eles ganham um título, eu acho que ele esquece disso tudo. E está disposto a ir. O Chris Bosh, olha que 4 anos depois, o Chris Bosh... Muito rapidamente, já nos estamos a alongar nesta questão. Para terminar, Costa, muito rapidamente para... Não, acho o que o Lani está a dizer, nós vamos tirar o tiratém, mas no final da época para ver se ele vai para algum lado. Eu acho que ele não sai para lado nenhum. Em lado nenhum vai ter mais dinheiro do que ali. Em lado nenhum vai ter melhores possibilidades de ganhar do que ali. Por isso, eu acho que ele não vai a lado nenhum. Acho que não é assim tão importante. Acho que ele tem... E acho que o fato de que os mídias reproduzem de tweets, de coisa e tal, não é 100% accurate em relação ao que se passa no balneário. São indicações, e não estou a dizer que estão a mentir, nada disso e coisa. O que eu quero dizer é que isso não quer dizer assim tanto. Acho que está-se a fazer muito desta novela do Kevin Love e acho que não se está a passar assim tanto como isso. O rapaz pode se sentir um bocado triste, um bocado à parte e diferente do que fazia antes. Acredito perfeitamente que sim, mas acho que ele comprou isso. Comprou perfeitamente.
Muito bem, pessoal. Já nos esticámos aqui nesta conversa sobre os Cavs. Acho que todos concordamos que eles estão no lote de candidatos. É unânime. Vamos ver o que é que os playoffs nos reservam e depois, mais para a frente, o que é que o futuro nos reserva para esta equipa. Pessoal, para terminar, vamos ao Wow da semana. Flávio, diz-nos então o teu Wow da semana. O que é que te deixou de boca aberta esta semana? Bem, o meu alvo já não me deixa de boca aberta porque já é algo recorrente, foi os 10 mil ressaltos conseguidos pelo Dirk Nowitzki, e acho que é mais um marco neste cadastro de grandes jogadores da história da Liga. E eu estou aqui a consultar aqui estas notas. Ele tem já o registro de 25 mil pontos, 10 mil ressaltos, 1000 blocos e 1000 3 pontos. Acho que é o Dirk Nowitzki que vai ficar para sempre aí na história. Já tem o anel, já tem tudo, portanto acho que este está garantido e é mais um facto a ressalvar. E é europeu. Olha, o meu Wow não é uma história do Penny Hardaway. Não me deixou de boca aberta, mas deixou-me comovido. Eu sou um coração mole e não resisto a estas histórias. Mas o Penny Hardaway, que foi um dos mais talentosos bases dos anos 90, que infelizmente não teve a carreira tão boa e tão longa como podia ter tido pelas lesões, mas ele que ganhou mais de 120 milhões de dólares ao longo da carreira, esteve a treinar nos últimos 2 anos a equipa do Liceu da sua terra natal, e não foi por ter perdido o dinheiro, por precisar de dinheiro ou por estar falido, foi porque um dos seus amigos de infância, que era o treinador da equipa no Liceu, foi-lhe diagnosticado cancro, e ele pediu ao Penny para treinar a equipa neste período em que ele não podia, em que ele estava a lutar contra o cancro. Ele pediu ao Penny para voltar à sua terra natal e treinar a equipa, e o Penny treinou a equipa e levou a equipa a 2 títulos estaduais. Eles foram bicampeões estaduais este ano. Portanto, fica aí, deixamos aí o link para a reportagem no YouTube. Podem ver a reportagem e toda esta história, e o Penny, que nos deu tantos momentos espetaculares dentro de campo, dá-nos agora um exemplo de vida incrível fora de campo. Costa, o teu Wow desta semana. O meu Wow vai ser um bocado caseiro. Eu vou falar do rookie Nikola Mirotic, o miúdo que não é tão miúdo como os outros rookies, que é um jogador já experimentado na Europa. Havia algumas dúvidas sobre a adaptação do jogo dele, sobretudo de forma imediata à Liga, mas ele tem mostrado que não demorou muito a aprender sobre o que é NBA e tem sido brutal. Neste mês de março, com as lesões que são conhecidas na equipa dos Bulls, ele jogou bastante tempo. Ele fez mais de 30 minutos por jogo e andou a fazer médias de 21 pontos por jogo e 8 ressaltos por jogo. É significativo para um rookie e sobretudo porque é um jogador que não tem medo e é um jogador que aguenta a pressão. Porque o Mirotic, desde o All-Star, é o jogador na NBA inteira que tem mais pontos marcados no quarto período. Para um rookie, uau! Uau! E para terminarmos o nosso Uau desta semana, vamos acabar com a coluna cor-de-rosa, com o Landim. TMZ e Landim. Era só para informar o pessoal aí de casa que a senhora, a Visti Viano, que foi a senhora que denunciou o Donald Sterling naquele escândalo que obrigou a vender a equipa, etc., porque estava indignada com o racismo que o seu amante, ou qualquer coisa que ela era, o senhor, voltaram os dois. O que é mais engraçado, mas não, nada que 2 milhões não, nada que 2 bilhões não resolvam, e parece que vão viver felizes para sempre. Muito bem, chegamos assim ao fim de mais um triplo-duplo, esta semana dedicada a candidatos ao título. Estamos mesmo na reta final da temporada regular.
Por isso, na próxima semana vamos ter uma edição dedicada aos prémios da temporada. Vamos fazer esse balanço mesmo antes da temporada terminar, do MVP, defensor do ano, treinador, todos os prémios individuais. Portanto, para a semana vamos ter um episódio totalmente dedicado a isso. Já sabem, se nos quiserem deixar sugestões ou contribuições ou participações ou candidaturas a participar no programa, podem enviar para tripledupoportugal@gmail.com. Portanto, marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, pessoal, boa semana e bons cestos.